Seja muito bem-vindo ao RTcast, o seu programa de podcast. Este programa é produzido no RT StudioCast e transmitido pelo YouTube. Por isso, dê seu like, se inscreva e ative as notificações. Eu sou Stella Spencer e se você quiser uma entrevista comigo, ter o seu próprio programa, mostrar a sua empresa, o seu trabalho, gravar suas aulas, agora você pode na RT StudioCast. Aqui nós damos consultoria, temos um material de qualidade e alta tecnologia. Entre em contato conosco. E hoje vamos entrevistar ela, que é psicóloga e mestranda pela UFAL, doutora Carliane Batista. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Nosso programa vai constar de 3 momentos. O primeiro, uma entrevista. O segundo, perguntas do público. E o terceiro, um bate-bola. Podemos começar, doutora Carliane? Podemos começar assim. Vamos lá. Primeiro, quem é a doutora Carliane Batista? É porque eu não sou doutora, né? Eu sou mestranda em psicologia, ainda não faço doutorado, mas pretendo fazer em breve, né? Eu sou Carliane Batista, sou psicóloga, mais especificamente psicóloga clínica, né? Eu trabalho oferecendo o serviço de psicoterapia para as pessoas que estão passando por um momento, né, de sofrimento psíquico, de dificuldades emocionais. Então, essa sou eu, né, formada pela Universidade Federal de Alagoas e recentemente entrei também no programa de pós-graduação de mestrado em psicologia lá na UFAL. Então, na minha trajetória, né, eu sempre quis fazer psicologia, né, a partir do ensino médio ali, sempre quis ajudar as pessoas, ouvir as pessoas, né, entender a mente humana. Então, entrei em psicologia por causa disso, e dentro da universidade eu acabei me interessando muito pela carreira acadêmica, né? Então, falar, explicar as coisas que eu sei, né? Meio que expandir o conhecimento que eu tenho é algo que me interessa muito, que eu gosto muito, e por isso eu decidi seguir a carreira acadêmica e também por conta da pesquisa, né? Então, pesquisar um pouco mais sobre os nossos comportamentos, sobre a mente humana, como se diz, e por isso eu decidi entrar no mestrado. E essa é a minha trajetória acadêmica e profissional. Hoje vamos falar de saúde mental no ambiente acadêmico. E você é inserida nesse ambiente, né? Foi quanto graduação, está quanto mestranda. E você percebe que as pessoas conversam dentro do ambiente acadêmico sobre saúde mental? Sim, eu percebo que hoje, nos últimos anos, se tem conversado mais sobre saúde mental dentro do ambiente acadêmico. E eu posso falar mais dentro da área da psicologia, né, especificamente dentro da UFAL, dentro do Instituto de Psicologia, que é a vivência que eu tenho. Então, lá eu observei que nos últimos anos, desde que eu entrei lá, as pessoas têm conversado mais sobre saúde mental e têm desenvolvido também ações, sobre saúde mental. Então tem professores lá que desenvolvem pesquisas sobre saúde mental na universidade, né, sobre a saúde mental dos universitários. Eu tive colegas que trabalharam com pesquisa, iniciação científica, né, com esse tema, a partir da perspectiva do psicanalista Donald Winnicott, de ambiente suficientemente bom. Então, entender a universidade como um ambiente que também consegue sustentar as nossas dificuldades emocionais, né, e psíquicas. Então, tem pesquisa sobre isso. Dentro da UFAL também, um psicólogo técnico lá da UFAL, o Everton Calado, ele também desenvolveu como que um projeto de extensão chamado QVA, que é Qualidade de Vida Acadêmica, em que ele abre espaço para os alunos participarem, falarem sobre suas experiências, sobre suas dificuldades, né, emocionais. Era um projeto de extensão voltado a isso. Também vejo muitos movimentos em relação à formação de coletivos. Então, lá na psicologia, se formou o coletivo Pretos Psi, que é um coletivo de alunos negros e negras, né? Que se juntaram para falar um pouco sobre saúde mental, sobre as dificuldades específicas de alunos negros, né, na universidade. Então, eu observo um movimento maior de
não só de conversar sobre saúde mental, mas de tomar atitudes mesmo, ações, projetos de extensão, pesquisas, para melhorar a qualidade de vida dos estudantes dentro da universidade. E, né, tá muito voltado para a psicologia, mas eu espero que isso também se espalhe entre outros cursos, né, da universidade. Talvez exista também, né, em outros cursos. Então você percebe que dentro da universidade tem programas, projetos que envolvem esses alunos e esses professores? Isso, mas eu vejo, assim, mais voltado para os alunos do que para os professores, né, e eu vejo um eu vejo que os alunos têm muito a iniciativa de querer conversar sobre isso, sobre saúde mental dentro da universidade, até porque os alunos tendem a sofrer mais, né, a ter mais sofrimento psíquico dentro da universidade, por ser um ambiente, às vezes, quando a gente entra, a gente não está acostumado, é muito diferente de como é na escola, né, a exigência é maior, a pressão é maior dentro da universidade, então os alunos acabam sofrendo muito e acabam também procurando, promover ações, né, projetos para falar mais sobre isso. Mas eu percebo que alguns professores também se envolvem, né, ajudam os alunos a desenvolverem essas ações, esses projetos, né, essas pesquisas também. Você percebe que o corpo discente, ele participa, ele interage, ele quer estar junto ali naquelas atividades? Então, eu acho que depende do professor, não, muito dificilmente todo o corpo discente vai se envolver nas atividades, mas eu vejo que alguns têm mais abertura para se envolver, né, para ajudar, para desenvolver pesquisas sobre isso, outros não, então depende muito do espaço e da instituição, né. E você percebe que os alunos entendem a importância de debater saúde mental? Sim, os alunos entendem essa importância a partir da vivência deles, né, como eu estava falando. Quando a gente acaba passando por um momento de sofrimento psíquico, né, um momento que a nossa saúde mental não está tão bem, a gente acaba percebendo a importância da gente discutir sobre isso e da gente promover ações que ajudem a gente a melhorar a nossa saúde mental. E a gente, eu digo todos os estudantes, né, todas as pessoas que estão dentro do ambiente acadêmico. Então eu vejo que eles veem essa importância de discutir cada vez mais, né. E você, quanto estudante e também quanto psicóloga, você percebe que tem algum transtorno que ganha em disparada quando se fala de saúde mental no meio acadêmico? Sim, eh, existem pesquisas também que mostram sobre esses os sintomas que surgem, dentro do ambiente acadêmico, né, de sofrimento psíquico e ganha em disparada ali ansiedade e depressão, né. Primeiro sintomas de ansiedade e depressão, não necessariamente o transtorno, mas é exatamente assim que o transtorno começa a ser desenvolvido. Então, por exemplo, os alunos começam a ter sintomas mesmo de ansiedade, de ficar nervoso, né, em relação a provas, aos trabalhos, às atividades que tem que desenvolver, começam a sentir uma sobrecarga muito grande nas atividades que eles têm que desenvolver dentro da universidade e começam a ter sintomas, né, de ansiedade, de palpitação, de, às vezes, falta de apetite, sintomas no corpo. Então, esses sintomas que começam aos poucos, eles vão crescendo e podem se desenvolver, se transformar em transtornos ali de ansiedade e também de depressão, né. Então, acaba gerando nos alunos, toda essa sobrecarga, toda essa pressão em relação à universidade, acaba gerando nos alunos também uma desmotivação, né. Eles acabam perdendo o sentido do porquê eles escolheram aquele curso, porque eles escolheram entrar naquela universidade e acabam ficando mais deprimidos, se isolando, né. E aí vai se desenvolvendo também o transtorno depressivo, né, de humor depressivo. Então, a Andefs, e aí eu, na verdade, eu precisaria, verificar se realmente é Andefs o nome, mas é a Associação das Instituições de Ensino Superiores Federais. É essa associação que traz o dado de que nos 2 primeiros anos de faculdade existe muitos casos de ansiedade e depressão nos alunos, universitários, né. E agora vamos para um recadinho. Se você sempre sonhou em ter seu próprio podcast, chegou a hora de tornar isso realidade. No RT Studio Cast, oferecemos um ambiente profissional, com estrutura completa para gravação, edição e transmissão do seu conteúdo com a melhor qualidade de áudio e vídeo. Estúdio totalmente equipado, gravação e edição profissional, transmissões ao vivo, suporte técnico especializado. Dê vida ao seu projeto. Agende agora mesmo e leve seu conteúdo para o próximo nível.
Entre em contato e faça parte do universo do podcast com qualidade. E é isso mesmo que você ouviu. Agora você pode ter o seu próprio programa e gravar o seu infoproduto com a RT Studio Cast. Estamos aqui conversando com a Carliane Batista sobre saúde mental no ambiente acadêmico. Carliane, quem aparece com mais demandas relacionadas à saúde mental? Professores ou alunos? Essa é polêmica. É, difícil dizer, né? Porque eu vejo que dos dois lados existem muitas questões de saúde mental. Então, por um lado, os alunos estão sobrecarregados, né, com muitas atividades dentro da faculdade, extensão, pesquisa, fora as próprias aulas. Então, tem tudo isso para os alunos, mas os professores também, eu vejo que estão muito sobrecarregados, né? E eu falo mais a partir da minha experiência no Instituto de Psicologia, né? É um instituto que está se tornando grande, então a gente tem, além da graduação, a gente tem também o curso de mestrado e agora está abrindo também o curso de doutorado, né? A gente está iniciando a nova turma, a primeira turma de doutorado lá no Instituto, e o que eu vejo são os mesmos professores, a mesma quantidade de professores que existia desde o início para dar conta apenas da graduação, é também a mesma quantidade que agora tem que dar conta da graduação, do mestrado, das aulas de mestrado e do doutorado. Então, acaba sendo, para os professores também, muitas atividades, né? Porque eles têm que corrigir muitos trabalhos, têm que corrigir TCC, dissertação e agora também tese. Então, são muitos trabalhos, né? Tem que estar orientando os alunos de iniciação científica, de PIBIC, orientar os alunos de mestrado e os alunos do doutorado. Então, você imagina quanta atividade não é só para a mesma quantidade de professores. Então, existe também uma certa defasagem mesmo dentro do ensino, assim, público, de uma falta de contratação de mais professores para dar conta, pelo menos aqui, né, no contexto da UFAL, vamos dizer assim, tem uma defasagem de contratação de professores para aumentar, né, o número de professores e para poder dividir essa quantidade de atividades que eles têm. Então, se tivessem mais professores, eles estariam menos sobrecarregados, né? E também a gente teria uma qualidade ainda melhor dos estudos, dos programas e da universidade como um todo. Então, eu observo, assim, que os professores também passam por processos de adoecimento, de sofrimento psíquico e de dificuldades com a saúde mental, justamente pelo mesmo motivo que os alunos, também sobrecarga de trabalho dentro da universidade. Você, quanto psicóloga clínica, percebe que professores, diretores, coordenadores, outros funcionários da instituição procuram a psicologia, procuram a clínica ou tem, assim, aquela dificuldade, aquele preconceito ainda? Eu vejo que, assim, depende das pessoas. Dentro da psicologia, as pessoas têm menos preconceito, né, de procurar porque estão dentro da área, mas ainda assim existe caso de pessoas que mesmo dentro da área da psicologia, às vezes têm crenças particulares de que, comigo não funciona, ou comigo não vai dar certo, né, a psicoterapia, mesmo estando dentro da área. Então, eu vejo que pode existir ainda um certo preconceito, né, da parte de algumas pessoas, tanto dentro da psicologia menos, mas principalmente fora, né, ou de achar que procurar ajuda, procurar psicoterapia já significa que você tá louco, né, ou que você já não serve mais para estar em sociedade, ou coisas do tipo, né, esse tipo de estigma que existia há muito tempo atrás, mas que hoje vem diminuindo, mas que ainda persiste. Então é importante procurar entender o que é a psicoterapia, para que ela serve, né, entender que não é só para loucos, é pra gente mesmo, que tá passando por um momento mais difícil, por uma dificuldade emocional, tá sentindo que tá sofrendo mais do que o comum. Então, procurar esse tipo de ajuda até pra conseguir se organizar melhor. Porque um dos fatores que ajudam muito dentro da universidade, como um todo, tanto para professores quanto para alunos, é conseguir se organizar. Porque são pessoas que desenvolvem muitas atividades de estudo, precisam estudar por muito tempo. Então, quanto mais elas conseguem se organizar em relação ao tempo, aos estudos, à sua rotina, melhor vai ser para elas. E a psicoterapia pode ajudar
essas pessoas a entenderem como elas funcionam em relação aos estudos, em relação à organização, à rotina, entende? E vai ajudar elas a lidarem melhor com isso. Então, é importante procurar entender o que é a psicoterapia, que não é só para quando a gente já está muito mal, quando a gente já desenvolveu algum tipo de transtorno. Claro que se a gente acaba desenvolvendo sintomas de ansiedade, de depressão mais grave, é importante que a gente procure ajuda. Mas às vezes, mesmo antes de a gente desenvolver esses sintomas mais graves, é importante a gente já procurar, até para evitar que esses sintomas eles se tornem piores. Não é? Então, se você observa que você já está se sentindo um pouco ansioso, né, um pouco ansiosa, já está se sentindo um pouco desmotivado para ir para a faculdade, está sentindo que aquilo não está fazendo sentido, às vezes já é importante procurar uma ajuda psicológica ou uma rede de apoio para evitar que isso se torne algo maior ainda, que esses sintomas ansiosos comecem a aparecer no corpo, né, como eu falei, com falta de apetite, falta de sono, né, e outros sintomas mais graves. Você falou muito bem aí da organização, das pessoas se sentirem bem, de alguns sintomas que podem aparecer. E assim, muitas vezes o psicólogo também trabalha junto com a equipe multidisciplinar, né? Psiquiatra, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, dentre outros profissionais. Como é que você vê essa multi e transdisciplinariedade? Uhum. É essencial, né, dentro de qualquer cuidado, assim, de saúde, a interdisciplinariedade, na verdade, ela é muito importante, né, porque a nossa saúde, ela não é uma coisa separada. Por exemplo, a minha saúde mental, ela não está separada da minha saúde física, né. Então as 2 coisas precisam andar juntas. Às vezes, a questão mesmo da depressão, do humor depressivo, pode estar muito ligado a fatores de rotina e fatores alimentares. Então, digamos que você não se alimenta tão bem, você não consegue dormir uma boa quantidade de sono ao dia, né, você tá faltando vitaminas, por exemplo, tá faltando, algum tipo de hormônio específico no seu corpo, isso pode causar um episódio depressivo, entende? E aí, para identificar esses outros fatores, um outro profissional, às vezes da nutrição, da enfermagem, ele vai conseguir identificar de forma mais rápida do que o psicólogo, né? Vamos dizer assim, ou então de forma conjunta, junto com o psicólogo trazer os dados que ele tem em relação àquele paciente, a enfermeira, né, a nutricionista, trazer os dados que elas têm sobre aquele paciente e juntar esses dados faz a gente ter uma visão mais completa do caso e conseguir pensar melhor as intervenções que a gente vai ter para aquele caso. Então, uma atuação multidisciplinar, ela é bastante importante quando possível, né? E você hoje está inserida nesse ambiente acadêmico. Você percebe que alguns professores desenvolvem ansiedade, pânico, burnout e outros transtornos referentes à saúde mental. Você percebe que eles são acolhidos, que eles têm direitos, a instituição faz alguma coisa? Uhum. Eu entendo que os professores, às vezes, existe uma pressão também muito grande deles não se deixarem, vamos dizer assim, entrar em burnout ou ter um momento de dificuldade em relação à saúde mental, né? Porque se tem muito essa ideia de que tem que continuar dando as aulas, tem que continuar fazendo os projetos, não pode parar. Então, eu vejo mais uma dificuldade nesse sentido mais social dos professores, tanto os professores quanto os alunos, né, aceitarem, às vezes, que estão passando por um momento mais difícil, né, em relação à saúde mental. Mas se isso for reconhecido, é muito importante. Então, eles têm direito sim à licença, né, a afastamento por questões de saúde, né, questões de saúde de qualquer tipo, então tanto saúde mental quanto saúde física. Então o que é importante? Só que existe todo um processo burocrático, né, como em qualquer tipo de emprego, existe um processo burocrático para que você consiga tirar essa licença, consiga tirar esse tempo. Então, se você percebe que você está passando por um momento de dificuldade em relação à saúde mental, de burnout, de ansiedade, que você não está dando conta das atividades, os professores, né, especificamente, então é importante procurar um psicólogo ou um psiquiatra que vai desenvolver um processo de avaliação psicológica, né, com você, para entender se esse processo de burnout, esse processo de adoecimento, se ele está ligado ao trabalho. Se a avaliação psicológica entende que realmente o seu adoecimento ele está ligado ao trabalho, então você vai ter o direito a ter uma licença, né, um tempo afastado daquele trabalho para poder fazer um tratamento psiquiátrico, psicológico, se recuperar a sua saúde mental para poder voltar a atuar, a trabalhar de uma forma mais saudável, né. Estamos conversando com a psicóloga Carliane Batista. Carliane,
Uma das fases dos alunos que mais deixa, apreensivos, nervosos, ansiosos, é a fase do TCC, de apresentação, de confecção, de produção. Esse momento TCC na vida do aluno deixa ele assim, né, um pouco: "Meu Deus, e agora? O que será que vai acontecer? Será que vai ser tanto trabalho para nada? Será que eu vou passar? Será que quando eu estiver apresentando, eles vão estar olhando para mim, me julgando?" Enfim, Uhum. né. Existem aí vários pensamentos que rolam e sentimentos na cabeça dos alunos. Existe alguma dica para passar de forma mais leve esse processo? Sim, existem algumas dicas, né, do que a gente pode fazer para conseguir terminar ali o TCC. Primeiro, vamos pensar as dificuldades emocionais que o processo de construir um TCC traz. Primeira delas, né, uma insegurança intelectual. Então, boa parte da dificuldade em relação à construção de um TCC é a insegurança intelectual mesmo que isso traz. Então, o que seria essa insegurança intelectual? É esse pensamento, né, de que: "Será que eu vou conseguir escrever um bom TCC? Será que eu vou ser aprovado? Será que o que eu estou aprendendo é o suficiente, né? Será que eu consigo aprender o suficiente para escrever o TCC?" Então, esse medo, essa preocupação em relação a como você vai sair intelectualmente falando, né, em relação ao TCC. E essa insegurança, ela pode vir muito junto de uma comparação também, né? Então, ver os outros alunos fazendo o TCC, ah, um colega tirou uma nota muito boa no TCC, eu não sei se eu vou conseguir tirar uma nota tão boa. Então, esses processos de insegurança, de comparação, eles acabam dificultando ainda mais o processo de construção do seu TCC. E aí, por que é importante saber disso? Porque é importante identificar caso você esteja passando por essas dificuldades. Se você consegue identificar que a sua dificuldade com o TCC vem de uma insegurança, vem de uma comparação, você vai conseguir lidar melhor com isso, né, aprender a lidar com essa insegurança, aprender a lidar com essa comparação. Então, entender que, por exemplo, quem já está mais avançado no TCC, você vai se comparar, né, mas às vezes essa pessoa que está mais avançada, ela não trabalha e você trabalha, né, às vezes essa pessoa tem uma rede de apoio maior do que você. Então é importante ficar atento a essas comparações que a gente faz em relação ao TCC, mas também de forma geral, né, na universidade, porque às vezes a gente está se comparando muito e não entende o nosso próprio contexto de vida. E quanto mais a gente se compara, quanto mais insegurança a gente tem, mais isso paralisa a gente, né, em relação ao TCC. Então, às vezes, por estar com insegurança, eu já não quero fazer o TCC, eu não começo a fazer, começo a procrastinar aquela atividade, porque eu tô com medo daquela atividade. Então, conseguir compreender isso, que você tá com medo, tá com essa insegurança, já vai ajudar você a aprender a lidar com isso e seguir para poder realmente construir, começar a escrever o TCC. Mais um outro ponto que também é bastante importante, assim, na hora de construir um TCC ou de estudar de forma geral, é a questão da organização. Então, um TCC, às vezes a gente quer fazer de uma vez só, o TCC, ou deixa para fazer só no último semestre, nos últimos 3 meses. Quando a gente deixa para muito em cima da hora o TCC inteiro, vai ser mais difícil, a gente vai passar por um momento de ansiedade maior, um momento de estresse maior, porque a gente vai tentar fazer de uma vez só uma coisa que é pra gente fazer normalmente o TCC é para ser feito ao longo de 1 ano, nos 2 últimos períodos da universidade. Você inicia ali no 9º período ou 7º período, né, dependendo do curso, e faz até o final. Então, um processo que é pra gente fazer em 1 ano, às vezes a gente quer fazer em 3 meses. Isso dificulta muito. Então, se você tá no 9º período, no 8º período, sabe que vai ter que entregar o TCC no 10º, é muito importante que você já comece a pensar sobre ele e dividir essa atividade do TCC em etapas, né. Então, por exemplo, é o que eu tô falando, se você deixar pra escrever todo o TCC nos últimos 3 meses, vai ser muito mais difícil, porque você vai ter que escrever tudo de uma vez. Mas digamos que você divide o TCC em etapas. Então, a cada mês você escreve, uma parte do TCC. Alguns TCCs são maiores, né, tem que ter 60 páginas, 70 páginas, outros podem ser mais curtos, mas digamos que você tem que fazer uma dissertação mesmo, 60 páginas, 70 páginas de TCC. A cada mês, você tenta escrever 10 páginas por mês. A cada dia, você tenta escrever 1 página. A cada semana, você tenta escrever 3 páginas. Então, você faz uma organização de quantidade de páginas que você precisa escrever por dia e você vai escrevendo aos poucos. Então, no final de 1 ano, você vai acabar tendo um TCC completo, entendeu? E aí, essa divisão de atividades para o TCC não é só em relação à escrita, mas em relação também à leitura e à pesquisa.
porque também o TCC não é só escrever. A gente precisa pesquisar, a gente precisa ler. Então, por isso que a gente tem 1 ano para fazer. Não é também o ano inteiro que a gente precisa estar escrevendo, né? E nesse 1 ano, a gente 3 meses para pesquisa e leitura, 3 meses para começar a escrever, 3 meses para revisar. Então, é preciso aprender algumas técnicas, né? Aqui eu tô dando algumas dicas, mas também tem como pesquisar, entender melhor. Aprender algumas técnicas para poder dividir a atividade, sabe? E isso é importante não só em relação ao TCC, mas qualquer atividade acadêmica que a gente precise fazer. Por exemplo, né? Se for um trabalho, né? No semestre, ao fim do semestre, a gente tem que entregar pro professor um trabalho de 15 páginas, vamos dizer assim. E aí a gente deixa para fazer na última semana as 15 páginas. Vai ser bem mais difícil de fazer, entende? Então, se você, desde o momento que o professor já disse que você vai ter que entregar um trabalho escrito no final do semestre, você já seria meio que o ideal você começar a fazer, mesmo que aos poucos. Eu não consigo estudar tanto tempo por dia. Tem pessoas que trabalham, né, que tem que cuidar de casa, então, só consigo estudar 1 hora por dia. Então, nessas 1 hora, tiro 30 minutos para tentar começar a escrever um pouco do trabalho. E cada dia eu tiro 30 minutos e no final do mês, talvez eu tenha um trabalho pronto sem tanto estresse. Porque se eu não faço o trabalho e aí chega perto do dia, eu tenho que fazer o trabalho todo de uma vez, eu vou me estressar bem mais em relação àquela atividade. Eu vou ficar bem mais ansiosa, porque eu vou ter muito medo de não conseguir terminar a tempo. Então, isso vai me causar já uma dificuldade mesmo de saúde. Isso já vai afetar a minha saúde mental. E fora que uma coisa que eu tinha um tempo grande, né, ela vira uma necessidade urgente quando a gente começa a deixar pra última hora. Uhum. Exatamente. Então, essas são algumas dicas, assim, né? E na nossa vida a gente faz várias coisas, né? Uma rotina, hábitos. Existe algum tipo de hábito que pode derrubar a gente quando se trata de saúde mental? Sim, com certeza, é como eu tô falando, quanto mais organizado você for, quanto mais você tiver o hábito de ter uma rotina, mais fácil vai ser você dar conta das suas atividades em relação à sua vida acadêmica e também em relação à sua vida profissional, entende? Então, na verdade, construir hábitos, saber construir hábitos é uma qualidade, vamos dizer assim, muito boa que a gente pode construir, que a gente pode ter para poder ter uma vida mais saudável. Por exemplo, dentro da psicologia a gente fala muito sobre construção de hábito e ativação comportamental. Como é que isso funciona? Quando a gente precisa, por exemplo, parar de comer açúcar, vamos dizer assim, a gente vai precisar construir o hábito de parar de comer açúcar, porque a gente tinha o hábito de comer muito açúcar. O que é que normalmente, às vezes, as pessoas fazem? Elas já vão diretamente cortar todo o açúcar da grade alimentar delas, de uma vez só. Aí o que isso acaba gerando é uma abstinência, então ela consegue passar ali 1, 2, 3 dias sem açúcar, mas às vezes no 4º dia ela vai estar com tanta falta de açúcar no corpo, porque ela estava muito acostumada, que ela vai acabar comendo muito açúcar de uma vez só. Então ela não conseguiu construir o hábito de não comer açúcar, entende? Porque ela tentou ir muito rápido, ela tentou adentrar nesse hábito de não comer açúcar muito rápido. O que seria o ideal? Que ela fosse cortando o açúcar aos poucos. Então, primeiro tirar alguns carboidratos, depois tirar o chocolate. E aí, com o tempo, o organismo dela vai se habituando, vai criando o hábito de não ter tanto açúcar no corpo, né? Então, é a mesma coisa em relação à nossa vida de estudos, nossa vida profissional. Se a gente, por exemplo, não está tão acostumado a estudar tanto, a gente acabou de entrar na faculdade, né, vamos dizer assim, e a gente não está tão acostumado a estudar. Aí a gente entra na faculdade, já vem aquela pressão, às vezes uma pressão externa, né, da família, entrou na faculdade, então tem que ir muito bem, tem que tirar notas boas para conseguir um futuro melhor, para ser um bom profissional. Todas essas pressões a gente internaliza, né, também tem isso. Então a gente precisa ficar atento se a gente não está internalizando muitas pressões externas e isso está dificultando ainda mais o nosso processo de aprendizagem, de se sentir bem no ambiente acadêmico. Mas tudo bem, vamos dizer que isso acontece. Eu internalizo essas pressões e eu quero já dar conta de tudo. Então, eu acabei de entrar na faculdade, eu quero passar 4 horas estudando para dar conta de todas as disciplinas, dar conta de todos os projetos, sendo que eu não estava acostumado a estudar nem 1 hora por dia. O que é que vai acontecer? Eu vou começar a me sentir muito sobrecarregado e vou começar a sentir muito estresse, porque eu estou estudando muito mais do que o meu organismo e minha saúde psíquica, vamos dizer assim, está acostumado. Então, isso vai me causar um estresse. O que seria o ideal em relação a hábitos, né?
seria você começar a estudar aos poucos. Então, eu não estava acostumada a estudar nem 1 hora por dia, certo? Agora eu entrei na faculdade. A partir dessa primeira semana de aulas, eu vou começar a estudar meia hora por dia, né? Aí eu vou estudando. Quando eu crio esse hábito de estudar meia hora, aí depois eu vou começar a passar a estudar 1 hora por dia. E assim eu vou criando o hábito do estudo, por exemplo, entendeu? E então isso é muito importante, né? Saber criar esses hábitos. Eu tô falando em relação ao estudo, mas também, por exemplo, a mesma coisa se aplica em relação à rotina, né? Talvez antes de entrar na faculdade, eu não tinha nenhuma rotina específica. Eu acordava qualquer hora, né? Dormia tarde, porque eu estava de férias, vamos dizer assim, né? Num período que eu estava esperando ali começar as aulas. Tudo bem, mas agora que as aulas começaram, eu vou precisar conseguir aprender a criar o hábito de ter uma rotina. Então, conseguir organizar meus horários, os horários que eu tô em aula, os horários que eu vou ter que estudar, os horários que talvez eu tenha que trabalhar, entende? Então, é muito importante, em relação a hábitos, ter dentro da universidade, ter, por exemplo, um planner, uma agenda, sabe? Um tipo de cronograma, para você se guiar. Então, esse tipo de hábito, ele é muito importante para quem está dentro da universidade, né? Da vida acadêmica. Porque a gente não se comporta muito bem com excessos, né? O ser humano, eu acredito que na vida em si, nada com excesso é bom. Então, quando você coloca aquelas horas diárias de estudo logo assim de cara pra você, e você que não estudava nada, você já vai começar a achar estranho. Não vai se dar bem, não vai aprender o conteúdo, e não só como você bem falou, né? Que não só a questão é estudos, mas a alimentação, a questão também da sua rotina, de acordar cedo, de ir trabalhar, e etc, etc. Uhum. É uma outra coisa também que é muito importante, uma outra questão, um hábito que também é muito importante, é você conseguir aprender, entender como é que funciona o seu processo de aprendizagem. Como é que você funciona cognitivamente falando. Por exemplo, tem pessoas que são mais produtivas, vamos dizer assim, durante a noite, outras durante a manhã, outras durante a tarde, conseguem estudar mais, né, conseguem aprender mais durante esses períodos, da noite ou da tarde. Se você é uma pessoa que consegue estudar melhor à tarde ou à noite e vai tentar estudar de manhã, isso pode ser prejudicial para você, porque você vai estar tentando forçar ali a sua atenção, o seu foco, no horário que o seu organismo também não está funcionando tão bem, entende? Ou então você percebe que você só consegue assimilar o conteúdo durante 1 hora de estudos. Em 1 hora de estudos você tá ali assimilando o conteúdo, você consegue aprender. Mas passou de 1 hora, 2 horas, você já não consegue aprender tanto. Você fica lendo, mas você não fixa aquele assunto na sua cabeça, sabe? Então, o que isso vai te gerar se você tenta forçar mais do que o que você consegue naquele momento? Vai te gerar uma frustração em relação àquele conteúdo, porque você não tá conseguindo aprender, e vai te gerar também um sentimento de estresse, né? Porque você vai estar forçando uma atividade que você não está conseguindo dar conta. Então, ter esse conhecimento sobre como você funciona, como o seu processo de aprendizagem funciona, é importante também para você se organizar, né? Para montar esses horários, esses cronogramas, essas agendas, já que eu tô falando, você precisa ter esse autoconhecimento também e respeitar isso. Então, construir uma rotina não é algo que a gente pode fazer também de forma exagerada, como você estava falando. Então, às vezes a gente vê, hoje em dia acontece muito esse processo de comparação, né, que eu estava falando. Então, às vezes a gente vê nas redes sociais, né, muitas pessoas falando sobre rotina, vídeos de rotina, e a gente quer fazer igual, ou quer acordar naquele mesmo horário, mas aquele tipo de rotina não funciona para você no seu estilo de vida ou nas atividades que você tem durante o dia. Então, quando a gente vai criar uma rotina, a gente precisa ter muito um autoconhecimento sobre o nosso estilo de vida, sobre as atividades que a gente precisa desenvolver, para que a gente faça uma rotina realista. Porque se a gente faz uma rotina com metas muito grandes, muito exageradas, né, como você estava falando, a gente não consegue dar conta e fica frustrado. Então, no fim das contas, o processo de organização está mais fazendo mal do que bem. Então, precisa também ser bem pensado, né, e realista. E como você bem falou, né, a frustração pode aparecer e transformar num trauma. Ah, não gosto dessa matéria, pra mim aquilo é um bicho de 7 cabeças, não vou estudar mais aquilo, tô triste. Ah, não é pra mim essa profissão, não é pra mim esse mestrado. E eu acabo que vou gerando uma bola de neve desnecessária. Exatamente, você acaba criando uma crença de que você não é capaz de dar conta daquela atividade. Então, na universidade isso acontece muito. Quando a gente entra, às vezes tem muitas atividades para a gente desenvolver, né? Como eu estava falando, projeto de extensão, de pesquisa, as disciplinas. Quando a gente acaba não se saindo tão bem de início, a gente já cria essa ideia de que a gente não consegue. A gente não vou conseguir terminar essa faculdade. E aí,
enraiza, né, esse pensamento e realmente acaba não conseguindo, porque você acaba, como eu falei, procrastinando ou tomando atitudes que vão confirmar essa crença que você criou. Entende? Então, o tipo de pensamento que você gera em relação às vivências que você tem na universidade ou na vida de forma geral, eles também determinam muito do comportamento que você vai ter em relação àquelas atividades, né, àquelas vivências. E agora eu vou fazer uma pergunta que também faz parte do processo de ensino e aprendizagem, que também faz parte do trabalho, que são as férias. Muitas vezes polêmicas, porque férias não é momento de você dizer assim, fulano é preguiçoso, tá descansando demais, pra que isso? E tem gente que se vangloria, nunca tirei férias na vida. Eu tirar férias? Não, eu trabalho nas férias, até doente eu trabalho. Carliane, você como psicóloga, qual a importância das férias na vida do aluno, do professor, do ser humano em geral? O descanso, né, de forma geral, ele é muito importante para o ser humano. Porque a gente dorme, por exemplo. Porque a gente precisa dormir. Porque a gente precisa de um tempo de descanso das nossas atividades durante o sono, né? As atividades do corpo, as atividades mentais, elas sofrem um rebaixamento ali. E aí a gente consegue guardar mais energia para o dia seguinte. Né? Então, mesmo no nosso dia a dia, a gente naturalmente precisa de um momento de descanso, que é o sono, por exemplo, para poder conseguir seguir com as atividades do dia a dia. Então, o sono, por exemplo, é um exemplo muito forte do quanto a gente precisa do descanso. Então, as férias é como um descanso prolongado, também necessário, né? Então, por exemplo, quando a gente iniciou o processo de Revolução Industrial, por exemplo, historicamente falando, né? Os trabalhadores trabalhavam, 12 horas por dia, às vezes mais, quase que 24 horas por dia. E aí, o que é que começou a acontecer nas empresas? Muitos funcionários desmaiavam, realmente adoeciam literalmente, ou então começavam a errar muito as atividades que eles estavam fazendo, né, dentro da indústria, as peças saíam erradas. O que é que os empresários perceberam? Que as pessoas precisavam de um descanso, precisavam de menos tempo de trabalho, de um momento de descanso, de um momento de férias daquele trabalho, para poder continuar desempenhando bem aquela atividade. Então, as férias, elas são muito importantes por causa disso. Para a gente conseguir recuperar as nossas energias e depois voltar e continuar desenvolvendo as nossas atividades do dia a dia. Então, às vezes, se vangloriar, né, por não tirar férias, por, enfim, não parar de trabalhar, pode ser até um sinal de que aquela pessoa, às vezes, não tá bem. Por que aquela pessoa não consegue se afastar do trabalho por uma semana? Né? Isso é algo importante dela refletir. Porque o que mais tem na sua vida que seria importante para você tanto quanto o trabalho? Isso é algo importante da gente pensar, e as férias servem para isso, para a gente conseguir entender quais outros aspectos da nossa vida também são importantes, já não só o trabalho, porque a gente não vive só em relação ao trabalho, a gente também tem vivências pessoais, não é? Nossas relações pessoais, amorosas, enfim, que a gente não vai conseguir dar conta dessas outras relações ou dessa vida social, vamos dizer assim, se a gente só trabalha. Então, a vida não, né, não é feita só do trabalho, é também feita dessas outras atividades. Então, são por esses dois motivos, né? Tanto o descanso, recuperar a energia para poder seguir com a atividade, quanto ter tempo para fazer outras atividades, ter outras vivências que também fazem sentido para você além do trabalho. Então, esse movimento workaholic aí não é saudável. Então, assim, para quem não sabe, esse movimento workaholic são das pessoas, eu vou falar de forma fácil para que todo mundo entenda, das pessoas que não se distanciam do trabalho. Estão na praia com o computador ligado, vão à cafeteria com os amigos e estão aqui no celular trabalhando. Vão em qualquer lugar, é trabalho, trabalho, trabalho. Não tem tempo, entre aspas, né? Não tem tempo e não querem pensar ou ir para outras direções, senão a do trabalho. Então, isso não é saudável. De onde vem a palavra workaholic? Né? Vem da ideia de, em português, de alcoolismo, né? Só que em inglês, é porque eu não sei a palavra alcoolismo em inglês, mas vem da ideia de alcoolismo, que é o vício em bebida. Então, nesse caso, seria um vício no trabalho. Porque a gente está usando uma palavra que tem uma conotação negativa como se fosse uma coisa positiva. Então, ser alcoólico significa ser viciado no trabalho. E ser viciado não é uma coisa boa, porque significa que você depende daquela atividade para viver. Quando você depende de uma só coisa para viver,
Qualquer coisa que aconteça em relação a esse fator que você precisa para viver, você vai se desestabilizar. Então eu volto para a pergunta que eu fiz: por que essa pessoa não consegue se afastar do trabalho? 2 dias, 1 semana? Entende? Será que é por um vício? Se é um vício, o que é que acontece se essa pessoa perde esse emprego? Porque imprevistos acontecem, né? Então, se a pessoa acaba perdendo esse emprego, o que é que vai acontecer com essa pessoa que estava no processo de vício em relação a esse trabalho? Ela vai, passar por um processo também de abstinência, só que em relação ao trabalho. E isso pode trazer sintomas de ansiedade, sintomas de burnout, de estresse e até sintomas depressivos também, né, de frustração por não ter aquele emprego. Então, por isso que não é saudável. A própria palavra, ela tem uma conotação negativa. E quem quiser saber mais sobre o trabalho da Carliane Batista, onde ela atende, conhecer mais sobre a psicologia que a Carliane prega, que pratica, onde é que a gente pode encontrar? Certo. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, o Instagram e o TikTok, principalmente no Instagram, mas eu tô no TikTok também, carlianebatista.pc. No meu Instagram e no meu TikTok eu falo muito sobre temas como saúde mental, temas sobre estar na academia, né, já que eu tô no mestrado, e falo um pouco sobre a importância também da psicoterapia. Então vocês podem me acompanhar lá, e se você estiver passando por um processo, né, de sofrimento psíquico mais grave, de dificuldade emocional em relação à sua vida acadêmica, mas em relação a outras situações também, você pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, né, carlianebatista.pc. Lá tem o link que dá diretamente para o meu WhatsApp, onde a gente vai poder conversar um pouco para entender as dificuldades que você está passando e entender como eu posso te ajudar, né, no processo de psicoterapia. E agora vamos para o segundo momento da nossa entrevista, que são as perguntas do público. Se você tem alguma pergunta ou algum comentário que deseja que ele apareça aqui, vai lá no nosso Instagram, @RTStudioCast. E não se esquece também de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações aqui no YouTube. Podemos começar as perguntas do público? Sim, podemos. Vamos lá. A Carla Andrade pergunta: é possível terminar um mestrado ou um doutorado com saúde mental em dia? Então, Carla Andrade, eu diria que é possível. É difícil, mas é possível, né? Com o que a gente está conversando aqui sobre formas de se organizar, formas de dividir o trabalho, né? Porque no mestrado e no doutorado você precisa produzir uma dissertação, uma tese. Então, você passa no mestrado 2 anos, né? No mestrado e no doutorado 4 anos, só para desenvolver essa tese. Então, você tem que saber dividir o seu tempo durante esses 4 e durante esses 2 anos, né? Dessa forma que vai se tornar mais, não mais fácil, né, mas mais saudável mesmo o processo de construção da sua tese, da sua dissertação. Então, através dessas dicas que a gente trouxe aqui, né, sobre organização, sobre conseguir identificar suas dificuldades emocionais, como insegurança, comparação, né, procurar ajuda também durante esse processo. Então, procurar redes de apoio dentro da própria universidade, né, outros colegas que também fazem mestrados, outros colegas que também fazem doutorado, conversar com eles sobre os processos que você está passando dentro da universidade, vai te ajudar também a seguir dentro do programa. Uma outra questão que também é muito importante para quem faz mestrado, doutorado, mas para a graduação também como um todo, é o sentido que essa graduação, que esse processo educacional tem para você, né? O Bernard Charlotte, ele é um educador, ele fala que é muito mais fácil a gente adoecer quando o processo educacional ele não faz sentido para gente. Então, para você conseguir terminar talvez um mestrado, um doutorado de uma forma mais saudável, vai ser importante você conseguir trazer à mente, né, as motivações que você teve para escolher aquele caminho, né? Por que você quer um mestrado? Por que você quer um doutorado, né? Por que você quer seguir a vida acadêmica? Então, pensar nas coisas que fazem sentido para você te ajuda a terminar os processos, né, que você inicia. A Noemi Vitória pergunta: é possível discutir ter ações de saúde mental no EAD? Olha, eu acredito que é possível. Às vezes é mais difícil, né, pelo fato de a gente não ter esse contato presencial, mas hoje em dia existem muitas ferramentas online que a gente pode utilizar para trabalhar redes de apoio, trabalhar, conversar, fazer ações de saúde mental, né. Então, por exemplo, para quem estuda EAD, às vezes montar grupos no WhatsApp,
é uma forma de conseguir trabalhar a saúde mental, de construir essa rede de apoio que eu tô falando, né. Às vezes você não tá encontrando a pessoa presencialmente, mas vocês que criam um grupo, e nesse grupo vocês podem conversar, fazer encontros para conversar como anda a vida acadêmica de vocês, quais dificuldades extra-acadêmicas vocês estão tendo. Então, compartilhar, né, ter esses momentos de conversa é importante. Eu acho que é um dos meios dentro do EAD. Então, fazer grupos no WhatsApp, fazer reuniões online, né, utilizar as ferramentas online que existem hoje em dia, né, e também fazer projetos também de pesquisa, por exemplo, que você pode fazer de forma online também, pode ajudar a pensar sobre saúde mental no EAD. Carlos Braga pergunta: é comum sentir que não nasceu para fazer o curso escolhido e ficar se auto-sabotando? É. É comum acontecer, né, às vezes a gente tem a ideia de que depois que a gente toma uma decisão, a gente não pode mais voltar atrás, né, então a gente tomou aquela decisão ou escolheu aquele curso e tem que ser aquele curso para o resto da vida. Mas é muito mais comum do que a gente imagina as pessoas trocarem de curso, mudarem de ideia, né, decidirem experimentar outras graduações, então isso é mais comum do que a gente pensa. Então é normal sim sentir que, aquilo deixou de fazer sentido pra você, né, de que talvez não era o que você queria. Até porque quando a gente faz a escolha de um curso, muitas vezes a gente escolhe só baseado na grade curricular daquele curso, então no que a gente vai estudar. Só que a gente muitas vezes não tem conhecimento de como funcionam aquelas disciplinas, de como funciona aquela profissão na prática, porque também existe uma diferença entre a teoria e a prática. Às vezes a gente escolhe um curso pensando só na teoria, no que a gente gosta de estudar, mas a gente esquece de pensar sobre se a gente gosta de fazer aquele tipo de trabalho, né? Por exemplo, na psicologia. Algumas pessoas podem escolher psicologia pensando que gostam de estudar ciências humanas, né? Filosofia, sociologia, mas a prática da psicologia muitas vezes é práticas no hospital ou na escola, então às vezes você não gosta desses ambientes e aí você se frustra. Então acaba sendo comum você ter esse sentimento. Mas o que é importante, por exemplo, se você pensa: "Ah, não tá fazendo sentido pra mim esse curso, eu tô muito frustrado, tô me autossabotando porque eu não tô gostando", é importante você pensar então estratégias do que você vai fazer a partir de agora que você identificou que você não tá gostando desse curso, né. Você vai ficar só se autossabotando ou você vai tentar, por exemplo, trocar de curso? Mas será que trocar de curso de primeira já é a melhor escolha a ser feita? Às vezes a gente entra no primeiro período já sente que quer trocar de curso. Será que seria ideal já trocar de curso no primeiro período ou seria uma atitude impulsiva? Entende? Porque no primeiro período, às vezes a gente ainda não viu muitas disciplinas sobre aquele curso, a gente não tem um conhecimento ainda muito aprofundado sobre o que é aquela profissão. Então, às vezes a gente troca, mas no outro curso também, já no primeiro período, às vezes não se identifica. Então, antes de trocar de curso, existem algumas estratégias, né, que a gente pode fazer para ter certeza se quer ou não aquele curso. Então, antes de trocar, é importante procurar conversar com pessoas veteranas que já estão na faculdade há mais tempo que você, porque elas vão conhecer melhor o curso, vão conhecer melhor as disciplinas, conversar também com professores, com coordenadores, né, que entendem sobre como é aquela profissão na prática, para você ter uma ideia melhor do que será o seu futuro em relação àquela profissão. E aí sim você pode tomar uma decisão. E também não estar gostando de uma disciplina específica não significa que você não se identifica com o curso ou que você não gosta do curso de forma geral. Os cursos têm diversas disciplinas, diversas áreas diferentes, então às vezes você não se identificar com uma área ou com uma disciplina específica não significa que você não se identifica com uma outra área, com outros meios de estudo dentro daquela profissão, entende? Então é importante pensar sobre tudo isso e procurar estratégias para resolver se você realmente quer ficar ou se você realmente vai precisar sair do curso, trocar, entende? Mas tudo isso tem que ser bem pensado para evitar que você fique só se auto-sabotando em relação, àquela disciplina específica ou em relação àquele momento específico seu dentro da universidade. E agora nós vamos para o terceiro momento da nossa entrevista, que é o bate-bola. Eu vou falar uma frase e a psicóloga Carliane Batista vai completar com o que vier primeiro à sua mente. Podemos começar? Sim, sim, vamos lá. Primeira frase: um desafio de trabalhar com a saúde mental no ambiente acadêmico. A sobrecarga, né.
um grande desafio é lidar com a sobrecarga que o ambiente acadêmico traz para a nossa saúde mental. Uma característica do psicólogo que trabalha em um ambiente acadêmico. Então, uma característica muito importante é a organização, né, como eu estava falando. Então, quanto mais a pessoa for organizada, mais fácil será para ela trabalhar dentro desse ambiente acadêmico. Então, a organização e também a determinação, né, realmente querer estar, gostar do ambiente acadêmico, da pesquisa, dos estudos. Um objetivo alcançado que te deixou muito feliz. Não poderia falar de outro objetivo, né, o mestrado. Para mim, como eu falei, desde que eu entrei na universidade, eu percebi que eu gostava muito da área acadêmica, né, que eu queria ser professora, que eu queria ser pesquisadora. Desde então, eu comecei a desenvolver todas as atividades que eu podia para conseguir entrar no mestrado, né. Então, pesquisa, extensão, fiz tudo isso e deu certo, eu entrei no mestrado, então esse era o meu principal objetivo, dentro da universidade e eu consegui. Então, eh, esse o objetivo que eu trago como de maior alegria no momento. E muito obrigada, Carliane. Vamos deixar agora este momento para as suas considerações finais. Então, gente, me despedir, né, agradecer pelo convite da RTcast para essa entrevista, agradecer por esse espaço de escuta, né, de fala que vocês trouxeram para mim e dizer que eu estou à disposição, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, que vocês que estão assistindo o podcast tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, como eu falei, pelas minhas redes sociais, carlianebatista.pc, né, estou à disposição para quem estiver também procurando psicoterapia, né, tiver em um momento de sofrimento psíquico, procurando entrar na terapia, eu estou com a agenda aberta também para acolher, né, quem estiver precisando. Então, fico à disposição e agradeço por esse momento. Muito obrigada a você também que esteve conosco, nos assistindo, e até o próximo episódio. Até lá!